Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Pode Mais Saúde podcast da Singular Pharma, aqui de Petrolina. Um podcast que vai levar você, além de entretenimento, informação, saúde, ciência, inovação e tudo que você precisa para ter uma vida melhor e ainda mais saudável, entendendo os benefícios dos manipulados, né? É uma revolução aqui no Vale do São Francisco que o nosso querido René fez, né, com a Singular Pharma, aliando saúde com grandes parcerias com os melhores profissionais da cidade, e a gente está trazendo eles aqui para informar vocês, pacientes, e também a vocês profissionais, né, de qual a melhor forma de trabalhar, e também trazendo assuntos que são pertinentes para toda a nossa sociedade, que estão aí em alta, né? E hoje, né, continuo no segundo episódio com Emily, que é representante comercial lá da Singular Pharma. Mais uma vez, bem-vinda, que bom dividir essa mesa, essa bancada com você, Emily. É sempre um prazer estar presente, né? E aqui vamos ter um bate-papo muito legal, acho que muito assunto bacana e que fiquem aguardem ansiosos que vocês vão ver os cortes. Mariana, nossa farmacêutica, ela que entende tudo sobre os manipulados. Se você tem alguma dúvida sobre remédios manipulados, Mariana tá lá para lhe atender, para tirar todas as suas dúvidas. E isso fica à disposição, né, tanto dos pacientes quanto dos prescritores, né? A Singular tá sempre lá para dar esse suporte, né? E nosso segundo episódio não poderia ser com outra pessoa, né? Ela que já é famosinha na TV, na rádio, nos podcasts, em todos os lugares, a nossa querida Carol Almeida, né? Ela também já esteve aqui também no nosso estúdio. Ela vou dispensa apresentações, mas vamos apresentar para vocês entenderem o que é o currículo dessa mulher, né? Médica pós-graduada em nutrologia e em obesidade e sarcopenia e diretora médica das unidades do Núcleo GA. Eu falei certo esse nome? Falou, tô aqui desconcertada, Adri, porque esse famosinha me pegou. Carol, bem-vinda, Carol! É um prazer estar aqui. Ah, obrigada. Que bom que é na fama de distribuir saúde, né? Distribuir saúde. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com esse convite da Singular e de estar aqui na mesa com mulheres tão maravilhosas, tão incríveis, assim, que certamente vai ser muito rico. E vamos falar hoje muito sobre nutrologia, sobre as canetinhas emagrecedoras, sobre obesidade e vários outros temas que surgem aí, grandes polêmicas, e a gente vai conversar isso de forma muito, né, mais simples, para que você possa entender melhor. Tá? Então, nossa primeira pergunta de hoje, Mari e Emily, a minha pergunta, que vocês também vão poder participar. Hoje, o que mais engorda? Comida, emoção ou estilo de vida? Olha, Adri, é uma pergunta bem complexa e muito interessante, porque a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. Então, todos os fatores estão envolvidos. Mas se você me dissesse assim, você aposta em qual? Eu apostaria nas emoções. Porque, na verdade, as emoções, elas não só engordam, como elas dificultam emagrecer. Então, quando a gente não trabalha as emoções, às vezes até o tratamento medicamentoso, ele fica muito complicado. Eu tenho caso de paciente que eu tive que tirar a medicação porque ele sofria quando reduzia o apetite. Então, a pessoa toma o que o pessoal chama de canetinhas, que são, na verdade, dispositivos subcutâneos, e ele ficava sem apetite. Mas ele tinha traumas de infância de privação de alimento, e aí quando ele ia comer, que ele não sentia o apetite, ele entrava em pânico, e eu tive que tirar porque ele teve episódio de pânico. E entenda, às vezes isso as pessoas confundem com o efeito ruim da medicação. Não tem relação nenhuma com a medicação. E aí começam a surgir os boatos. Causa isso, causa pânico. Não, a relação dele foi a seguinte, isso foi muito claro, até porque teve um encaminhamento para o psicólogo e tudo. Quando ele reduziu o apetite, que ele via a comida, ele entrava num sofrimento psíquico que eu tive que suspender o tratamento. Então, o alimento, sim, é claro que é muito importante. Se a gente não reduzir calorias, a gente não vai, mas não consegue perder peso. Mas se a gente tem uma doença metabólica, uma doença psiquiátrica, uma questão psicológica envolvida, a gente não consegue reduzir as calorias. E assim como o estilo de vida. Eu tenho pacientes triatletas que são obesos. Então, isso aí. Então, assim, a gente trata outras coisas, mas se a pessoa não tiver um psicológico bom para começar, para pedir ajuda, nada disso funciona. Porque o primeiro passo é pedir ajuda.
Então, doutora, por isso que é importante nessa equipe multidisciplinar, né? Sempre importante ter a nutrologia associada ali a um psicólogo também, né? A um farmacêutico, e essa mudança de vida também é muito interessante, né? Não basta só tomar o medicamento, você tem que se reeducar para aquilo, né? Para um novo estilo de vida. Com certeza. As pessoas estão em busca de um milagre, né, Mari? A gente que convive muito com medicação, as pessoas estão sempre em busca do milagre. Mas o milagre não existe, a gente precisa medicar na maioria dos casos. A maioria dos casos de obesidade não se trata só com estilo de vida, porém, não adianta a gente utilizar medicamentos se não houver mudança de hábitos, porque não adianta eu diminuir o apetite da pessoa e na hora que ela for comer, ela comer um pote de brigadeiro, porque ela não vai se nutrir, aí vai perder cabelo, aí vai perder massa muscular, e aí entra num processo, aí talvez entre a história da dependência do medicamento, é uma dependência psicológica. Por quê? Porque quando você não pratica atividade física, você não muda o estilo de vida, o que está sustentando o seu emagrecimento vai ser o medicamento. Mas quando você muda o estilo de vida, a gente tem condições de diminuir os medicamentos, de tirar. Então, sem a mudança de estilo de vida, não dá. Ela sozinha não resolve, mas ela é extremamente necessária. E por que, né, Emily, tanta gente emagrece e engorda novamente, emagrece e engorda novamente. Tem gente que, né, vai lá, toma as canetinhas, toma um remédio, mas depois volta, se sai do nutrólogo, engorda novamente. Perfeito. Essa é uma pergunta que está sendo desmistificada com o passar dos anos. Hoje, as pessoas têm uma compreensão maior de que a obesidade é uma doença crônica. É muito diferente. Eu sou o exemplo disso. Eu sempre tive um peso normal, de acordo com as... Quando eu falo peso normal, é de acordo com as diretrizes da OMS, tá, gente? Não são questões estéticas. Então, eu sempre tive um peso normal. Em um dado período da minha vida, onde o trabalho me demandou madrugada, viagem e tal, eu engordei. Cheguei à obesidade, fiquei em torno de 6 a 8 meses na obesidade. Tomei as medicações, inclusive na época era o Ozempic, era a canetinha, associada a outras medicações, predominantemente, inclusive manipuladas, porque a gente consegue colocar as doses adequadas, e emagreci, certo? Então, convenhamos, eu passei 6 a 8 meses obesa. Eu não sou obesa crônica. Então, eu pude parar as medicações. O que é que acontece em geral? A pessoa tem 40 anos brigando contra a obesidade. Usa o medicamento, emagrece em 3 meses e acha que o milagre está feito. Resolveu o problema, né, doutora? O meu lema, inclusive nas redes sociais, é esse: emagrecer não é milagre, é ciência. Então, você achar que em 3 meses, porque você perdeu rápido, ficou lá no corpo que você queria, que o seu corpo vai esquecer que foram 40 anos com a célula de gordura lá apegada, porque a gordura ela é apegada. Não tem como. E aí o que é que acontece? As pessoas interrompem, elas se empolgam porque emagreceram e interrompem o tratamento. E como toda doença crônica, o que é que vai acontecer? A doença vai voltar. Efeito rebote, né? Não é um efeito rebote, porque o efeito rebote é quando você para e o efeito vem em dobro. Não, mas é um engordar natural do retorno, da retomada da doença. Entendeu? Então não é como se o corpo estivesse tentando voltar aquilo que ele já era nos 40 anos, né? Perfeito, exato. O corpo ele vai tentar voltar àquilo que ele era. O corpo está o tempo inteiro. Na verdade, o corpo entende meio assim: ah, meu Deus, tô perdendo gordura. E agora? Tenho que segurar. Ai, acabou o remédio. Agora eu posso me soltar. Então muito efeito da emoção, né? Aí onde você fala que o emocional também está linkado. A gordura, mas aí é o emocional da gordura. Da gordura. A gordura fica em pânico. Quando chega, vamos na metáfora. Quando chega o medicamento, a gordura enlouquece lá, diz: ai, meu Deus, tô ficando magra e tal. E depois, ai, relaxei. Então volta, tá? Por quê? Porque a obesidade é doença crônica. Hoje, um diabético, ele está em tratamento, ele pode suspender a medicação aleatoriamente, sem a orientação do médico? Não pode. Um hipertenso também não. Um portador de psoríase pode interromper sem orientação médica? Não, vai voltar. E com a obesidade é a mesma coisa. Então, o efeito sanfona tem muito disso. E isso é uma consequência de um pensamento retrógrado, que é de que os medicamentos fazem mal. Né, que inclusive é o nosso tema. Então as pessoas têm muito medo de tomar medicação, de ficar dependente, de tomar a vida fala, toda. Né, doutora? Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra, aí um conta para o outro que sentiu, que o outro também vai sentir, aí já chega na doutora já com aquele preconceito estabelecido, aí você vai desmistificar tudo.
E ressignificar, olha, o que eu vou passar pra você é diferente do que eu passei pra João, né? Perfeito. E por que esse boom de canetas emagrecedoras? Assim, Isso é fantástico. O que foi que É um aconteceu? bombom, né, Porque a gente doutora? não- É um bombom. É porque, assim, a gente não ouvia falar tanto nisso antes. Era mais o Ozempic, aí depois veio o Mounjaro e outras várias marcas e marcas que né, estão Perfeito. hypadas, outras que fazem mal, outras que dão, né, efeitos colaterais e por aí vai. Isso. Nos últimos 10 anos, o avanço da ciência no tratamento da obesidade foi muito grande. Então, por isso que tem ocorrido essa questão. Primeiro, por que esse boom? A obesidade sempre foi colocada em segundo plano. Você não via, o obeso era tido como falta de força de vontade e tal. Quando começou-se a investigar melhor as causas de obesidade, entender que havia uma fisiopatologia, uma questão endócrina, uma questão metabólica, uma questão emocional e muitas outras envolvidas, passou-se a entender que a obesidade precisava ser tratada como doença e não simplesmente como preguiça. Daí começa-se a aumentar os estudos, né? O boom das canetinhas, ele ocorreu quando os análogos do GLP-1, né, que são o mecanismo de ação das canetinhas, da maioria das canetinhas, os análogos do GLP-1 começaram a ser utilizados para diabetes. E aí começaram a descobrir o efeito adverso de perder peso. E neste efeito adverso, os cientistas disseram, opa, tem alguma coisa aqui, vamos usar. E aí deu certo. Veio primeiro a liraglutida, veio também o anterior, que era o Trulicity, que eu não me lembro nem, eu até esqueci qual é a substância. Mas teve em seguida, depois do Trulicity, foi a Victoza e Saxenda, né, que é a liraglutida, que também já tinha um nível de perda de peso legal, mas tinha muito efeito adverso. Aí veio a semaglutida, que veio inicialmente como Ozempic, hoje temos outras nomenclaturas, mas com uma perda de peso sensacional e muito menos efeitos adversos. E aí, como a indústria farmacêutica começou a perceber esse nicho e como isso estava sendo bem sucedido, iniciou pesquisas, né? A tirzepatida surgiu da birra da fabricante da tirzepatida, da Mounjaro, com a outra que estava perdendo espaço. Aí vai enfim. melhorando uma Então, coisa, vai melhorando isso. outra. Aí cada um que perde espaço vai desenvolvendo um mais moderno. E aí nisso, essa guerra deles, essa guerra entre os laboratórios, está favorecendo a humanidade. Com certeza. Por quê? Porque estão sendo desenvolvidos cada vez mais medicamentos muito interessantes, com cada vez menos efeitos adversos. Então, hoje, a pessoa que ganhou peso, ela não se sente bem com aquilo, não é só fisicamente. Nós estamos falando de joelho doendo, de pressão alta, de diabetes. Então, a pessoa vê aquilo que aparenta ser uma facilidade, mas não é uma facilidade, é um medicamento que vai tratar a causa adequada. Então, as pessoas se empolgam, né? As pessoas se empolgam. Lembrando que não pode ser utilizado sem acompanhamento médico, porque senão cai nesse problema do efeito sanfona. Então, o boom realmente se deve ao feliz avanço da ciência da obesidade e também a desmistificação, assim, programas como esse, podcasts como esse são muito importantes porque estão fazendo as pessoas perderem o medo e compreenderem que o que a gente tinha daquele pensamento retrógrado de fazem mal, eles decorriam de uma época que de fato os medicamentos faziam mal. Então a gente tinha feproporex, anfepramona, um bocado de anfetamina, sibutramina. A anfetamina, quando bem utilizada, hoje a gente tem anfetaminas do bem, digamos assim. Mas as antigas, elas provocavam pressão alta, elas deixavam a pessoa nervosa, desencadeava crise de pânico e elas sim tinham um efeito rebote. Então você tirava, você tinha uma fome descomunal. Então as pessoas traumatizaram. E aí a fama ficou. O tratamento de emagrecimento é ruim. Quando, na verdade, hoje, graças à evolução da ciência, nós temos um desenvolvimento muito melhor e inclusive essas medicações que a gente chama de canetinhas, né, elas hoje são utilizadas para outras coisas, como por exemplo a semaglutida, ela tem uma fartura de artigos mostrando benefício na proteção renal, melhora no funcionamento hepático,
melhorando a esteatose hepática, e hoje faz parte das diretrizes brasileiras de cardiologia o uso da semaglutida como prevenção do risco cardiovascular. Então, assim, a pessoa é magra, ela não está na obesidade, mas ela tem risco cardiovascular, é obrigação, digamos assim, do médico prescrever a semaglutida. Aí que entra a questão médica, em doses adequadas, já que o objetivo não é tratar a obesidade. Então, hoje, o boom é isso, é como disse Emily, né, um boom, Sim. porque a gente, além de tratar a obesidade, a gente está descobrindo outras situações. Você imagina que tem estudos em fase adiantadas mostrando até impacto na redução da progressão do Alzheimer. Isso é fantástico, isso é fantástico. Ah, maravilhoso. A grande questão é quando as pessoas compram ali, né, de qualquer forma, sem acompanhamento médico, porque a gente vai tomar um Monjaro, obviamente a gente vai ter a perda de peso e, consequentemente, a gente perde algumas vitaminas, e aí tem que fazer a reposição de algumas vitaminas. Então, por isso que é importante o acompanhamento. Exatamente, essa parte do acompanhamento, né? Você pensa, um diabético, ele faz um acompanhamento médico, então por que o obeso ele não tem que fazer um acompanhamento médico? Então é de suma importância esse acompanhamento, porque assim, muitos dos efeitos também que chamam de colaterais se dá por um mau uso por falta de uma orientação correta. Não é que o medicamento ele vai fazer mal para o paciente, é que ele pode estar utilizando da forma errada, na dosagem errada. Então, o que é importante? Esse acompanhamento com um profissional de saúde, né, que seja realmente qualificado nesse sentido. Cada paciente era único, né? E, claro, o medo hoje é não só perder gordura. A gente vê que o pessoal tem medo de perder massa magra. Então, doutora, eu vou perder só gordura. Acho que a doutora Carol deve receber muito isso. Com certeza. Vou perder massa magra. E na manipulação, a gente tem também uns aliados que facilitam esse processo. Então, tem whey, creatina, entram como coadjuvantes nesse emagrecimento e aliados aí da caneta, né, doutora? Isso, as pessoas, eu gostei muito dessa fala de Mari, que é, o diabético, ele não olha, o meu vizinho tá vendendo aqui um remédio clandestino para diabetes. É verdade. É verdade. Adorei, eu vou usar isso nas minhas argumentações. Virou um insight, viu, Mari? Eu tô com câncer, eu vou ali, peraí, eu vou comprar aqui um remedinho do Paraguai. Não, cara, não dá. Então, as pessoas estão usando, como diz meu sócio, das vozes da cabeça, e aí não querem ter os efeitos adversos. A gente estuda a vida inteira. Eu tô fazendo 22 anos de formada. Então, a gente estuda a vida inteira para isso. A pessoa acredita que ali o vizinho que, sei lá, não tem formação nenhuma em área de saúde, simplesmente ele pode lhe passar a medicação. Então, vai acontecer o efeito adverso. Mas é um efeito adverso sabido e conhecido pelo uso inadequado. Perfeito. É isso. Eu, por exemplo, fiz um processo de emagrecimento e fiquei com queda de cabelo. Por que é? Depois que você usa... A queda de cabelo, ela tem alguns fatores. Primeiro, a própria perda de peso, ela faz uma alteração metabólica que pode provocar o que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda inerente à perda de peso. Porém, há também um outro fator. Quando você utiliza as medicações sem acompanhamento médico... Vamos enfatizar essa parte. Vamos enfatizar que não foi seu caso, né, Adriana? Não, foi não. Eu Muito espero bem. que não. Olha, foca aqui nos meus olhos para ela. Não foi seu caso, né? Não foi meu Graças caso. a Deus. Então, vejam, quando as pessoas não fazem o acompanhamento adequado, isso pode acontecer, mesmo durante o acompanhamento, mas vai ser num volume tão pequeno que quando você percebe, você comunica ao seu médico, a gente intervém. Como? Checando as vitaminas, porque quando você reduz o apetite de uma forma severa, por vezes o aporte nutricional que você tem não é suficiente. E aí a gente precisa suplementar uma vitamina B. Quantos eu vejo que chegam lá na clínica com o ferro muito baixo? O ferro baixo dá uma queda de cabelo absurda. Eita. Pois é, então nós precisamos analisar tudo isso, às vezes a pessoa não percebe, e aí a gente checa e corrige. Mas a queda de cabelo é uma realidade, sim, na perda de peso, não se pode esconder, não se pode omitir, mas ela é totalmente controlável. E quando a gente percebe, logo no início da primeira queda, a gente intervém e utiliza uma coisa que eu utilizo muito, a Mari já deve ter visto, que é o Keranat, uma coisa assim bem tranquila. E quando ultrapassa um pouco a nossa área, né, a gente encaminha para o dermatologista, que também tem procedimentos específicos, né, por causa de maquinário e tal, procedimentos específicos para melhorar.
Bom, então vamos fazer o seguinte, encerrar esse primeiro bloco, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o quadro Pode Falar Especialista, são perguntinhas que mandaram para nossa produção, que perguntam frequentemente na Singular Pharma e a gente vai trazer aqui para a doutora Carol, porque a gente tem consulta gratuita aqui também, tá? Bom, agora chegou o nosso momento do nosso quadro. Pode falar, especialista, que a gente ama, a gente adora, que a gente não precisa ir lá no consultório, a gente pergunta aqui mesmo. E você já fica à vontade para deixar sua perguntinha também, sugestão, que tema você quer ver e ouvir aqui no nosso podcast. Já aproveita, tá? Que não é todo dia que a gente vai trazer um especialista, só a Singular Pharma para fazer isso por vocês, tá bom? Vamos falar sobre sarcopenia. Esse nome aqui me deu trabalho hoje, mas tudo bem. Sarcopenia ainda é pouco falada, né? E o que é e por que ela pode ser mais perigosa do que a própria obesidade? A sarcopenia é a perda de massa muscular associada a uma diminuição de força. Ela acontece por múltiplos fatores, tanto pela ingestão inadequada de proteínas, falta de atividade física e, atualmente, com essa explosão do tratamento da obesidade, tem acontecido pelo próprio tratamento da obesidade. O obeso, em geral, ele pode ter uma massa muscular bem desenvolvida, mas é uma massa muscular, digamos assim, fake. Por quê? Porque aquela massa muscular, ela foi desenvolvida de uma forma a proteger os ossos. É como se a gordura tivesse querendo quebrar os ossos, né, pelo peso, e a massa muscular se desenvolve para proteger os ossos. Daí, quando a pessoa vai perdendo peso, a parte fake, digamos assim, ela começa a murchar. E aí, depois de um determinado tempo, também pela baixo aporte nutricional, pelo baixo aporte de proteínas, porque a inibição do apetite provoca, também pode haver isso. E aí entra a importância do que a gente fala desde o início. Atividade física, tá? Mudança de hábito de vida. Porque a sarcopenia, quando a gente fala da sarcopenia no tratamento da obesidade, uma sarcopenia, digamos assim, leve, ok, o que vai acontecer é a pessoa ter uma fraqueza e tal. Mas quando a gente fala da sarcopenia severa, é a pessoa que ficou acamada há muito tempo e aí consumiu massa muscular. Isso pode sim aumentar a letalidade. Então, as pessoas morrem por sarcopenia. Aumenta a possibilidade de infecções, aumenta uma série de doenças que podem sim até levar à morte. Então, sarcopenia é uma doença séria, tá? Ela vem, por vezes, em associação com o tratamento da obesidade, quando ele não é bem acompanhado. Quando ele está sendo acompanhado, a gente vai fazer as medidas, a bioimpedanciometria vai acompanhar e qualquer queda severa a gente intervém. Normalmente essa intervenção ela pode ser com suplementos e quando a sarcopenia fica severa, a gente tem que intervir com hormônios mesmo. É isso, Mariana. Perfeito, né? Lá na Singular, inclusive, a gente trata, né? Tem uns suplementos para isso, né? Tem o Peptistrong, que é um Sou ativo, apaixonada pelo Peptistrong. Já ia dizer. É um eu ativo gosto que muito. trata a sarcopenia, é muito interessante, que ele é mais potente Não que o whey. hormonal. Então, assim, quem Isso, tem medo, não né, hormonal. Mari? Justamente, né? Então, assim, é muito importante estar de olho sempre nesses suplementos também, né, doutora? A doutora prescreve bastante a questão do whey, do Peptistrong nesse sentido. A creatina, às vezes associada até o Peptistrong, a manipulação permite isso, né? Isso. Você juntar. Então, coloca tudo num sachê só. Não sabia. Pois É muito bacana isso, porque no tratamento para obesidade, a gente tem a seguinte dificuldade. A gente precisa abordar várias frentes, tá? Então, porque é uma doença multifatorial. Se eu preciso abordar vários fatores, por vezes, se eu pegar o industrializado, eu vou ter que fazer o paciente tomar uma quantidade de cápsulas extremamente desconfortável, tanto pela deglutição, como pelo risco de lesão mesmo gástrica. Tá? Então, os pacientes tendem a aderir menos. E aí, quando você consegue manipular algumas dessas substâncias, tem algumas, eu perturbo muito Mari, né? Mari, essa pode, essa não pode e tal. Sachê, Então, né? a gente vai e concilia as que podem ser misturadas. Então, algumas são sachê, outras eu misturo 4, 5 substâncias numa cápsula, por comodidade posológica do paciente, tá? Porque é muito melhor a pessoa tomar uma cápsula, exato, Da gente, né? do que 5 cápsulas, sabe? E a sensação que a gente fica psicológica, ai, tô ingerindo muito, né? E você sabe da maior, que é muito legal, eles têm umas gomas, né? Então, por exemplo, delícia, eu tem adoro paciente que eu uso até a própria base deles
como estratégia. Então, por exemplo, eles, salvo engano, vocês são os únicos que têm chocolate a 55%, né? Nós temos 55, trabalhamos com 70 também. Ó, gente, desculpa, mas 70 não dá, tá? Eu gosto. Eu gosto também. Com Mas remédio a dentro, gente você já já fez tomou os com remédio testes. dentro? Não, mas... Ah, Você já tomou com picolinato de cromo? Fica muito Fica bom. amargo. A de Fiz picolinato um teste, fica bom. doutora Carol. Não deu certo, 70%, mas os 55% deu certo. eles aconteceu. insistiram, eu só faltei. Eu tentei até eu ver ela prova, ela fez assim, não, Emily, não dá. Não. Eu disse, doutora, mas Aí eu o gosto importante é que ela tanto. prova, né? Ela Pra prova. Eu depois passar provo, pro paciente. claro, Em Dri. vivo, O que é que viu? acontece? Eu provo, reclamo, resmungo. Digo, Renê, tem que você tá diminuir feito, essa viu? cápsula. Olha, essa cápsula tá com gosto de cabo de guarda-chuva. Bora mudar isso aí. Claro, sabe por quê? Porque a gente precisa se colocar no lugar do paciente. Sim, Então, né? essa que eu ia falar agora mesmo, a base de chocolate. O paciente que tem o hábito do doce, ele, às vezes, a gente não pode ter uma interferência social de 100% na vida daquela pessoa. Então, se aquela pessoa, ela tem o hábito do chocolatezinho, do docinho, de alguma coisa após o almoço, o que é que eu faço? Tudo bem, eu vou deixar o seu doce, mas o seu doce vai ser um chocolatezinho a 55%, onde eu boto uma medicação dentro para diminuir a vontade de doce. Então, olha que curioso, a gente faz um doce para diminuir a vontade de doce. E funciona muito poderia bem. não falar também, né? Pra não ficar no psicológico. Eu tô tomando remédio pra ser um docinho mesmo, né? Agora, Agora percebe, fica tão palatável. Fica que- O de ótimo. 55% de verdade percebe. é o muito único tranquilo. problema é só um. Você tem que dizer pra ele comer um Ah, doce é. só. Eu já tive um essa questão chocolate também. só. É 30, então é um por dia. Ou não sei, dependendo da doutora. Maravilha. 2 por dia. Agora, passou disso, já vira. Tem um ativo ali dentro, É, né? não pode esquecer que tem um ativo. Ó, Olha, pode esquecer. nós temos aqui umas 10 perguntas da produção. Só que, doutora Carol, ela é muito vamos dizer, Requisitada. requisitada. Então ela vai ter que ir. Senão a gente ficaria a tarde toda aqui perguntando a ela. Mas tem uma Mas eu perguntinha. posso voltar? Não, eu me Não ofereço. seja por isso, né? Olha, Já gente, está eu como não tenho a menor convidada. vergonha disso. Eu me ofereço, eu volto. Nem Não tem problema não, porque eu precisa. adoro falar desse tema. Né, eu adoro falar desse tema. É muito bom a gente poder esclarecer a sociedade sobre esses mitos, sobre essas preocupações, porque é muito bonito ver o que está acontecendo hoje. Hoje não é só na questão da obesidade não, tá, Adri? A gente, não sei se você observa, hoje as pessoas não estão mais se vangloriando de passar a noite na farra e amanhecer de ressaca. Ai, graças a Deus. Hoje o luxo é acordar cedo para ir fazer corrida. Graças a Deus. Hoje o luxo é acordar bem, tranquilo, com a suplementação em dia, né, saudável, é você ter 60 Disposição, anos né? parecendo que tem 40 com Longevidade, né? disposição, longevidade. Então há uma mudança de paradigma muito grande e os profissionais de imprensa têm um papel muito importante nisso quando permitem que a gente esclareça todos esses fatores. Então, assim, é uma mudança no mundo e que a gente fica muito feliz, né? E aí que entra nesse podcast, né? A intenção da gente levar a saúde realmente para os pacientes, né? Para o público em geral. Para que chegue mais perto, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais pra gente fazer um segundo episódio com a doutora Carol. Obrigada. Você é um ser humano iluminadíssimo. A boca dela parece com Grazi Massafera, né? Já tinha ouvido falar. Eu já ia Algumas dizer. vezes já me falaram. Eita, maravilhosa. Você me falou, já não foi? Eu já falei isso pra Você ela. tem uma luz assim incrível que não precisa fazer esforço. Então, sinta-se à vontade para estar aqui quando você quiser e precisar. Tá? Oh, E a muito gente vai obrigada. fazer um outro episódio. Muito obrigada a você, Adriana. Muito obrigada a Singular, né? Sempre muito. E assim, a gente sempre faz questão. Eles sabem, eu vou na farmácia, tá? Então, quando assim, às vezes a pessoa fica, o médico tá indicando e tal. Mas, gente, é muito importante você saber a procedência do que você toma. Então, volta e meia. Quando eles fazem reforma, a responsabilidade é tanta. Quando eles fazem alguma reforma, eles dizem, vem cá que eu quero que você veja. E aí eu vou lá, vou xeretar, eu Tem digo, que o que é isso, o que é certificar. aquilo e tal. Então, assim, tô parceria, sempre em né? contato, com Mariana, porque o resultado dos meus pacientes é o meu cartão de visita. E se eles utilizam a medicação de procedência duvidosa, eles não vão ter resultado. E se eles não têm resultado, a gente... eu não viro mais a famosinha, gostei, gente. Famosinha. Isso vai ser um insight Eu não agora. vou ser mais a famosinha. E aí é importante você, né, ter tanto poder de fala ali dentro, que é o que Renê e o Wiley e as meninas também dão ali dentro da Singular Pharma para falar sobre a qualidade. E é importante também esse acolhimento dentro da própria farmácia também, né? Com certeza. E não só para o profissional médico, né? Para os pacientes Pros também. Os pacientes pacientes são também. eles são muito Acolhidos. bem atendidos, muito bem acolhidos. Assim, o feedback que eu ouço dos meus pacientes é sempre muito bom.
Que bom. Pois é, gente, já sabem, né? Compartilha, comenta, ativa o sininho para receber todas as notificações. Manda para todo mundo, porque esse podcast promete. Esse é o segundo de muitos outros que virão. Beijo para vocês. Tchau, Tchau, tchau.